Olá pessoal, mais uma Kir Podcast, mais uma vez uma história incrível, mais uma vez uma história aí que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. É um enorme prazer que a gente está aqui. Nós queremos começar já agradecendo nossos apoiadores, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Demarco Empreendimentos. Muito obrigado por cada ação de todos vocês para ajudar a gente aqui, para cada vez mais levar essa palavra de Deus, essas histórias, né, em que Jesus impacta e transforma, liberta, cura e vai alcançando pessoas e mais pessoas. Com vocês, mais uma Kir Podcast. Pastora Ivonete, Deus abençoe a senhora. Amém. Que prazer ter a Amém. senhora aqui. Meu Deus. Já era algo que a gente já fazia um bom tempo, né? Que Com estava certeza. tentando, né? Com certeza. Mas Deus sempre tem a hora certa, né? Com certeza. Eu queria agradecer muito também o pastor Danilo, né? Ele não pôde estar com a gente aqui, mas que Sim. Deus abençoe a vida dele, tá? Amém. Pastora, obrigado por a senhora ter vindo. Queria que a senhora se apresentasse aí, desse um alô pro pessoal aí. Amém, amém. Meu Deus, Pastor Diogo, é uma honra poder estar aqui com você. Que Meu benção, Deus, eu pastora. sou assim, ó. Eu sou daquelas que fica assistindo o podcast direto ali, só Sério? recebendo da parte de Deus. É uma honra estar aqui. Viu? Amém, Estar com o pastora. pastor, poder estar falando daquilo que o Senhor, né, Amém. tem feito e está fazendo nas nossas vidas. Amém, É amém. uma honra muito Amém, grande. amém. Pastora, e já começando, né, a nossa conversa, a senhora é da onde? Na verdade, às vezes pelo sotaque vocês vão saber, né? Aham. Mineirinha, uai, sou lá de Minas Legítima. Gerais. Legítima, Três Marias, Minas Gerais. A senhora pode puxar um pouquinho e o microfone. E o microfone para perto da senhora. Isso, Ai, aí. que delícia. Mas mineira é legítima, pastora? Legítima. Nasci em Minas Gerais, Três Marias. Três Marias. Uma cidadezinha pequena, Aham. mas pensa que lugar gostoso. Perto de onde, pastora? Na verdade, fica ali perto de Sete Lagoas, Belo Horizonte. Lá perto do pastor Luzimar? Sim, Pastor Luzimar de Sete Lagoas. Sete Lagoas. Três Marias a Sete Lagoas é o quê? 3h30. Ah. Sete Lagoas a Belo Horizonte, 1 hora. Ah, é pertinho, Pastor tipo Lulu quase e Pastor região Rosana. metropolitana. Sim, sim. Nossa, que bacana. Eu tenho uma vontade de conhecer Minas, Meu pastora. Deus. Assim, ó, vai pra Minas, assim, pra comer. Então, essa era a ideia. Essa é a ideia, né? Pastor, que delícia é a comida de Porque a Minas. pastora Rosânia, Aham. ela quando vai, ela traz o queijo pra gente. Olha, tô sentindo assim, sabe? Então, Uma dica. e a gente já, na hora quando ela vai, ela diz assim, pastora, a senhora só não esqueça do queijo. Eu não sei como é que a senhora vai trazer, eu não sei como é que a senhora vai dar seu jeito. Vai dar seus pulos. E é diferente mesmo, né, pastora? Muito, muito. O queijo de lá, o doce, tudo é muito bom. É? Tropeiro, tudo de Tropeiro Minas é é o bom. feijão. Feijão tropeiro. Tem que falar tudo, né? Porque senão não... Feijão, tropeiro. Porque você já tem uma linguagem. Feijoada, doce de leite. Doce de leite. Doce de leite, cocada. Assim, ó, tudo é muito bom. Nossa. Frango caipira, quiabo. Quiabo? Quiabo. Vocês conhecem quiabo? Que eu conheço, mas Jiló, conhece? Jiló. Piqui. Sim, mas não faço ideia como é que fica isso olha na como comida. que o mineiro fala, o trem é bom com força. O trem é muito bom. Que bacana, pastora. Mas e aí, quanto tempo tá aí, pastora? Aqui em Balneário, Santa Catarina, 12 anos. 12 anos? 12 anos. Tá indo para 13 anos agora. Nossa, já faz tempo? Já faz tempo. 12 anos. Já somos desse lugar, né? E é difícil vir pra cá, né? E não sentir uma Meu sensação Deus. de que esse lugar já é nosso, né? Na verdade, pastor Diogo, não tem nada a ver com Minas Gerais. Aham. Quando eu cheguei aqui em Balneário, eu assustei. O clima, né? As pessoas muito diferentes. Hoje a gente entende, porque a gente convive, tem aquele dia a dia, né? Sim. Mas quando eu cheguei aqui, eu estranhei muito.
A vontade era de voltar. Sério? Mesmo conhecendo essa cidade tão linda como Balneário Camboriú, né? Aham. Mas mesmo assim, eu tinha muita vontade de voltar para Minas. É que BC, ela é pequena, mas tem um fluxo muito grande, né? Muito grande. Como fosse cidade Sim. gigante, né? Sim. E isso aí traz um Não, pouco de transtorno. E o sistema das pessoas são totalmente diferente. O mineiro é claro. muito receptível, Aham. muito alegre. Aí, aqui é cada um por si. E na verdade, assim, hoje eu entendo Balneário Aham. e não quero ir embora de Balneário, Sim. amo aqui, entendo que o Senhor me plantou neste lugar, Aham. mas o povo mineiro é um povo mais acolhedor, Aham. é um povo mais tá perto. Sabe Sim. aquele negocinho assim, você chegar na casa vou na casa de algum mineiro. Aham. Qualquer hora que você chegar do dia da noite, tem lá um cafezinho, tem um biscoitinho, tem uma comidinha em cima do fogão. Sim. Então você tá sempre, Pra você sempre receber, é já bem-vindo. esperando. Olha, Tá que bacana. sempre pronto. Legal, legal, pastora. E a senhora, essa raiz cristã Meu veio de Deus. lá? De lá. Desde pequena, pastora? Desde a barriga da minha mãe. Sério? Na verdade, né, nós vivemos uma profecia. Aproveita e conta a história, pastora. Como é que Aham. foi? Como é que Não, foi? é lindo. Sou gêmea, né? Você sabe, né? Não, Sou gêmea. Sou gêmea com a pastora Ivone. E do na pastor... época, do pastor Roberto. Ah, é? Eu achava parecida, mas não Aham. sabia. Somos gêmeas. Assim, a briga é, porque ela fala que ela é mais bonita que eu, né? Aí eu falo, pois é, o Danilo não acha, aí o Roberto também fala que não acha, né? Então fica aquela briga. Ah, Mas nós somos de berço e houve uma profecia, né? Onde tinha 2 mulheres grávidas na igreja. E há 56 anos atrás não tinha ultrassom, né? Para falar se era menino ou menina, mas o Deus que revela, o Deus que mostra, não amém. precisa de ultrassom. Sim. E o Senhor, né, mostrou para um profeta e falando que na igreja tinha 2 mulheres grávidas. E as 2 estavam grávidas de gêmeos. Porém, a que tivesse 2 meninas, as 2 seriam profetas. Olha. Então, fomos seladas no ventre, né? É o que a Bíblia diz, né? A palavra de Deus diz, Jeremias 1:5, né? Aham. Antes que formasse no ventre da tua mãe, Sim. eu te conheci Aham. e te consagrei a profeta às nações. E foi isso que aconteceu comigo, mas a pastora Ivone. Nós somos gêmeas e nasceram. Eu conheci o casal. Nasceu Márcia e Márcio. Aham. E da dona Diva, que é a minha mãezinha, né, que o Senhor já levou há muitos e muitos anos. Amém. Teve a Ivone e Ivonete. As Ivone gêmeas. Ivonete. Ivone e Ivonete. Olha A só. gente fala que é o dedo aberto e pé rachado. Mas e aí, como é que foi, pastor, essa infância? Na verdade, nós É somos... sul de Minas? Ou é mais pro lado do... Então, Mais pro lado do centro? como diz o mineiro, me apertou sem me abraçar. Ah, não sabe. Não sei. Mas eu creio que é mais centrão. Pastor, na verdade, nós nascemos num berço cristão. Meu pai já Aham. tinha... quando meu pai aceitou Jesus, Aham. né, a gente não tinha vindo ainda. A gente não tinha nascido. E nós somos criados nesse berço cristão, nós somos criados nesse negócio de igreja. Nós, toda a vida, desde pequenininho, ensinados e orientados, né, pelo meu pai. Meu pai, um maestro, um homem de Deus, seu Raimundo, apelidado por Levita. meu pai, maestro. Maestro. Ele era o maestro da cidade. Aham. E é tanto que essa questão da gente cantar, puxamos o meu pai. Sim, aham. Igual o Atos Paulo da Ivone canta, meus filhos, minha Andresa canta, a Amanda canta, eu canto, minhas netas cantam. Aham. Então, assim, minha mãe também cantava, né? E nós somos desse tempo. Fomos criados, né? Dentro da igreja, servindo ao Senhor. Meu pai sempre na igreja. Então, na verdade, o que eu posso dizer para o pastor é que eu não conhecia esse lado mundo, vamos Entendi. dizer. Eu nunca fui do mundo, Entendi. né? Criado na igreja e sempre crente. E o pastor e o seu pai vivendo uma vida fiel com... Cristão, toda a vida, né? Lógico, não existia perfeição, Sim. mas era um homem de Deus. Ele era maestro, depois e também era consagrado a presbítero, primeiro diácono, né? Depois presbítero, depois evangelista. E sempre na obra de Deus. Sempre. Meu pai era muito envolvido com a igreja. Nossa. Infelizmente, né? A nossa mãe veio falecer muito cedo. Aham. Minha mãe morreu com 39 anos Nossa. e nos deixou
A senhora tinha que idade? Eu tinha 15 anos. Nossa. 15 para 16 anos, quando, né, ela faleceu. Então, assim, mas sempre na igreja. E o meu pai veio a casar de novo, né? Veio a casar de novo e teve 3 filhos com essa outra esposa, né? Que é o Samuel. Não sei se o pastor lembra do Samuel. Não. Um levita também, um menino de Deus. O Samuel que cantava lá na igreja. Claro, Samuel. claro. Hoje ele está na família do reino. Samuel, meu irmão, caçulo. Nossa. É o caçulinho do meu pai. Legal. Tem a Yara que canta muito lindo, tem a Bruna também que canta muito lindo, que são os filhos Nossa, do segundo casamento. Herdaram mesmo. Do meu pai. A minha neta, a Késia, que é a filha da pastora Andresa, ela tem o ouvido absoluto para música. A Késia toca, a Késia canta, abre vozes. Então, assim, é a herança do seu Raimundo. Nossa, seu Raimundo Nonato. Apelidado lá em Minas por Raimundo Linguiça. Mas, na verdade, é Raimundo Nonato. Eu sempre falo, né? Se eu conseguisse, se Deus tivesse me dado um dom de cantar junto com pregar, eu seria o Jaspel. Queria cantar, pastor? Eu acho legal, eu acho bonito. Porque assim, ó, eu vejo uma facilidade quando tem, porque o louvor, ele traz um... Ele muda a atmosfera, né? Tudo. Meu então, Deus. Se no meio de uma pregação, né, a gente está pregando, trazendo a palavra, Deus já traz um louvor junto. Meu Deus, eu amo. Já quebra, racha no meio o que tiver que rachar e o céu abre. Cara, David Keeler é esse cara. Ei, mas é isso mesmo. David Keeler, eu sempre gostei muito de ver, sabe? E o jeito que ele ministrava, e quando vê no meio do negócio, ele já puxava um louvor, e quando vê, tava todo mundo atirado no chão, e já arranhando um, já arranhando outro. Não, e a questão do louvor é algo assim, igual domingo mesmo, né? A gente tava lá na igreja cantando, e tinha uma banda lá da igreja Novo Viver de Navegantes. Gente, pastor, que coisa linda, que atmosfera maravilhosa. Sabe quando o céu desce e a igreja corresponde a tudo que está acontecendo? É algo sobrenatural, foi lindo. Eu sempre falo também que, tipo, que nem o Luiz Hermínio, né? O Luiz Hermínio ali, ele tem um grande... porque ele tem esse negócio, esse feeling de, né? O Reuel ali, os dois, uma parceria tão grande. Uma conexão, cara, que no meio da situação, Deus ativa ele e o negócio é padecer mesmo, Eu falo, né? que quando há essa forma de pregar e a pessoa cantar, existe ali um script do Espírito Santo. Sim. Não foi você que elaborou tudo aquilo, não. É o Espírito Santo que vai movendo, os louvores vai chegando. Até porque se você elaborar, pastora, não dá sai. ruim. Não. Dá ruim? Dá ruim. Dá ruim. Fica artificial. E outra coisa que eu acho lindo do louvor, pastor, é que quando a Bíblia diz que Deus, ele habita em meus louvores. Né? Deus, ele não passa em meus louvores. Ele habita, ele fica. E quando tem essa questão de estar adorando, naquele exato momento, o que eu entendo? Pastor, tem cura, tem libertação, tem salvação, né? Então, assim, essas são as armas poderosas do louvor. Então, eu mesmo, quando eu vou fazer meus esboços, quando eu vou ler a palavra, eu já coloco um fundinho musical. Aquilo parece que me desconecta da terra e eu entro num lugar em Deus tremendo. E é tão, né, pastora, a senhora falando, né, Deus habita no louvor, né? É por isso que a gente vê, né, tantas situações que acontecem dentro da igreja já partindo de quem está em cima do altar. Mas né, porque eu falo... Cara, que loucura, Na né? verdade, eu falo que o estar na frente do louvor, pastor Diogo, é uma linha muito fina. Porque ele é uma responsabilidade para quem está cantando, para quem está adorando, levando a igreja à adoração, mas é um lugar também de destaque. Sim. É um lugar onde que você está dependendo de você, né, o seu movimento ali, lógico, quem opera é o Espírito Santo, mas você ali é uma ferramenta. Sim. Então essa ferramenta ela tem que ser bem afiada para estar fazendo conforme o Espírito Santo quer. Claro. Porque senão entra a vaidade, Claro. entra a disputa, quem canta melhor. Algo muito, é uma linha muito fina a questão do louvor. E é muito jejum e oração, né? É vida com Deus. É vida com Deus. Porque nós temos que entender que não tem nada a ver com a gente. Temos uma voz, sabemos abrir vozes, sabemos encaixar as vozes. Isso tudo é muito lindo, é dom. Foi o Senhor que deu. Mas se você não souber lidar com isso... O inimigo já trabalha em cima do poder, da soberba. Eu falo assim, ó, gente, se Deus estivesse procurando quem canta bonito,
ele pegaria no mundo. No mundo tem muitos cantores que cantam verdade. maravilhosamente bem. É verdade. Mas por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura De adoradores. Mas o que adora em espírito Aham. e em verdade. E o adorar é diferente, né, O pastor? adorar é diferente. Cantar é uma coisa, adorar é outra. É diferente. Adorar É diferente. é se derramar, né? É. É se derramar na presença dele. Os anjos fazem isso 24 horas, né, pastor? Sim. Santo, santo, santo. Nossa. Tremendo. E a Sara falando, né? A conversa já foi por esse lado, né? Aham. Hoje o movimento hoje dentro da igreja aparece que o que está atraindo mais as pessoas é muito mais a parte se tem um louvor bom eu vou lá, né? Aham. As pessoas estão confundindo um pouco as coisas, É porque né? estão confundindo, é isso mesmo. Pastor, eu tenho eu vi uma situação, porque assim, ó, cantar, lógico, nós temos que dar o melhor pro Senhor, com a voz, né, educada, afinada, Sim, é maravilhoso. claro. Isso faz parte, Aham. mas não é só isso. Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja lá em Minas, e o pastor pregando, e Deus usando ele de uma forma sobrenatural. E manifestação da presença do Senhor, de cura, de milagre. E eu lembro que o pastor que estava pregando falou assim, eu queria dar oportunidade à minha esposa, para ela cantar um louvor. E aquela mulher levantou, serena, tranquila, e ela pegou, só cumprimento a igreja, a paz do Senhor, irmãos, e ela cantou, não pediu tom, não pediu nada, ela só cantou. E ela começou a cantar um hino antigo da harpa cristã, e a igreja toda parada, porque o pastor, o marido estava lá fazendo todo aquele, né, sendo usado, então, uau, se ele é usado, ela também é. Ela tranquila, na dela, chegou, cumprimentou a igreja com a paz do Senhor, e ela só começou a falar assim, ó, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Pastor, aí a gente começou a ouvir lá do canto da igreja. Nossa. Pastor, era uma falando em línguas, era outro chorando, gritando, era gente saindo do banco e abraçando o outro. Eu não sei se era concerto, mas estava abraçando o outro. E ela sossegadinha. Fala, Deus. Simplicidade. Sim, alegra, tenta o teu mandar. Adorando. Ela só foi uma ferramenta de adoração. E na medida que ela adorou, pastor, quando ela terminou de cantar o hino, a igreja toda, em choro, em lágrimas, pessoas no chão, pessoas sendo curadas, uma manifestação da presença, assim, ó, a adoração. A adoração, ela atrai a presença do Senhor. Deus desceu naquele lugar através da adoração daquela esposa, ela terminou de cantar o louvor, eu agradeço a oportunidade. Voltou, sentou e... Nossa. Ah! Meu Deus! Mas aonde foi isso? Uau! Isso lá em Minas Gerais, lá em Três Marias, na minha cidade. Pastor, E a senhora estava lá? Eu estava no culto. Caramba! E o homem, o marido dela, sabe aquele sanguinário, e Deus fala, e Deus fazia. Mas dela foi na adoração. Foi algo surreal. Eu nunca, marcou a minha história, eu falei que nunca mais eu vou esquecer disso. Então tem a diferença de cantar, de ir lá fazer barulho, né? Não cantar bonito, mas adorando. Deus está procurando, não é cantores, é adoradores. Glória a Deus, pastora. É adoradores. Eu creio também. E é isso, pastor, porque é um privilégio. É isso que eu falava com os irmãos. Irmãos, isso aqui é privilégio, é honra poder adorar o Rei dos Reis. Exaltar o nome de Jesus. A Bíblia diz que ele é digno de toda honra e de toda glória. É porque as pessoas estão muito viciadas em ver barulho, né, pastor? Barulho e acha que... e acha que é né? em cima do movimento e do barulho é que Deus vai fazer. E, cara, é na simplicidade, É na cara. simplicidade. Esse dia eu estava escutando uma palavra de um senhor, eu me esqueci o nome dele, até depois eu vou me corrigir aqui para falar o nome dele. Porque, assim, é um pastor que ele entrou... Ele pregou tão simples uma palavra, mas, cara, cada palavra que saía da boca do cara era Meu Deus, era um tiro de escopeta. Uhum.
Mas sem barulho, ele não saiu da bibliazinha dele ali, Aham. e ele só, né, um senhor bem alto até, e ele em cima da Bíblia, e ele falando assim, ele Aquela simplicidade. cara, e eu olhei Pastor, aquilo, Jesus é simples. Eu- Jesus é e simples. eu olhei aquilo ali, pastor, e eu disse assim, caramba, cara. Que Cara, o forte. cara com uma voz tão serena, uma simplicidade e uma palavra tão Saindo como flecha, rema, né? cara, um negócio tão... Curador, né? Transformador. E aí, depois eu fui falar com o pastor da igreja, e aí ele chegou e disse assim, e aí, pastor, o que tu achou? Eu disse, cara, eu fiquei impactado, porque a simplicidade me comoveu, me constrangiu, Aham. assim. E ele disse assim, eu sei, pastor, porque eu fiz questão de trazer ele, porque a mesma simplicidade que impactou o senhor, impactou também. Meu Deus, que coisa linda. Então, tipo assim, não é um cara que se tu olhar ele, e eu acho que eu não vou achar nem no YouTube, não vou achar em Aham. lugar nenhum, Uhum. mas é os Não é- escondidos, pastora. mas na verdade, a pastora Andresa, minha filha, ela ministrou muito no meu coração quando ela esteve aqui. Ela falou, mãe, eu conheci mulheres lá, acho que é na França, Aham. ou na Alemanha, não sei, foi num país. Ela falou, mãe, eu conheci mulheres que não são famosas, que não estão na internet, que não são vistas. Elas não são famosas na terra, mas são famosas no No céu. céu. São reconhecidas Aham. pela oração, pela entrega, sabe? São reconhecidas diante de Deus. Ah, pastor, eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso, eu quero isso. Um dia eu escutei o Eliezer de Tarsis, Aham, amo. a gente levando ele para o aeroporto. Até um abração, Eliezer. Deus Amém. abençoe. Nós levando ele para o aeroporto, ele e a esposa, Aham. e ele contando um dia assim: a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi eu e o pastor Canide levando ele. Aham. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi um dia ter orado e Aleluia. pedido assim para Deus: Senhor, eu quero cantar o que o céu tá cantando. Aleluia. Aleluia. É isso aí. Ele disse, e aí, cara, e ele falou aquilo, e a senhora me conhece, né? Aham. Eu já comecei a chorar já. E eu disse assim, caramba, cara. Aleluia. É algo muito além, sabe? Amém, amém. Porque eu tava vendo esses dias o Douglas também, o Douglas Gonçalves, Aham. ele falando, cara, o que Paulo viu, cara? Meu Deus do céu. O que João viu, cara? Uhum. Porque a sensação que a gente tem, pastor, e a senhora deve concordar comigo, que por mais que a gente tente entrar em níveis com Deus, a gente é muito raso ainda. Mas, pastor, olha, semana eu estava lá em Nova Trento, ministrando lá em Nova Trento. Inclusive vou domingo lá que vem. Ai, que Vou. benção, pastor Vou domingo Alessandro, lá. pastor Aline. Né? Abraço. Abraço. Abraço para esses homens de Deus. Amém. Deus abençoe eles. E assim, foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Ali em Atos 3, quando Paulo, né, quando Pedro e João, eles estavam indo ao templo orar. A Bíblia diz que na hora nona, né? Eles Aham. estavam subindo ao templo para orar. E a palavra de Deus diz que era colocado na porta do templo um coxo, né? Aham. Um coxo de nascença. Sim. E era colocado ali para esmolar, para pedir esmola. Aham. E a Bíblia diz que Pedro e João subindo ao templo para orar, os homens compromissados, né? Homens que tinham horário, homens compromissados que tinham Claro. endereço, né? É. E a Bíblia fala que eles estavam subindo para lá para orar, aquele coxo pediu esmola. Sabe o que me impactou? Foi isso que o pastor está falando. O que esses homens carregavam? Aham. Que coisa linda que estava na vida daqueles homens, o que eles presenciavam, o que eles viram. Sim. Pastor Diogo, quando eles chegam para aquele coxo e falam assim, ei, olha para nós. Aham. Porque Pedro e João sabiam do que eles carregavam. Sim. Essa glória, essa graça, esse poder, essa Eles manifestação. trouxeram a responsabilidade para eles. E a Bíblia diz Olha. que, olha, fitaram os olhos no coxo. Olha E com para certeza nós. ele estava olhando. E o coxo olhando, querendo esmola. Claro. O coxo queria algum agrado. Aham. Mas acho que Pedro, no coração de Pedro e João, olhava para ele e falava assim, ah, cara, se você soubesse o que a gente tem, Aham. o que a gente carrega, Aham. ei, Tu não pediria você não, dinheiro. foi o que Jesus falou com a Ah. samaritana, né? Ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, Aham. ele te daria água viva. Então, assim, esses homens, eles carregavam algo poderoso. Só que eu entendo também que esse algo poderoso hoje está em nós, pastor. Claro. Nós temos o Espírito Santo, só que nós precisamos colocar isso em prática, Isso. ativar isso em nós. Mas quando a gente fala da adoração, isso também vem no meu coração. Deus está levantando um novo povo para esse novo tempo.
Sim. Sabe? Eu percebo que o próprio Deus, ele já tá, tipo assim, ó, não cansado, não, nada disso, mas Deus está querendo algo mais. Sim. A gente tem muito mais para oferecer. Porque na realidade, pastora, até mesmo esse coxo aí, ele fala de algo profundo que tá acontecendo nos dias de hoje, cara. A motivação das pessoas. Sim. Porque se parar, olha, a palavra diz que ele era levado todos os dias por pessoas. Dias, diariamente. Todos os dias ele era levado para lá. Então, Aham. já começa por aí. É uma situação em que amigos levavam, né, Aham. para ter um fundamento também, porque ele não ia para lá simplesmente para parar lá no templo de esmola. Ele com certeza ele trazia esmola para dentro de casa. Sim. Senão ele não voltaria todos Sim. os dias. Então já começa por aí. Então, vendo a porta do templo, vendo pessoas entrando e saindo, não era mais fácil pedir oração para ver se saía daquela situação do que esmola? É porque o que Pedro e João tinham, ele não tinha. Ele não tinha esse discernimento, Então, né? dentro desse contexto, pastora, a gente vê o quê? O povo cristão dentro da igreja com essa motivação. A motivação de simplesmente estar pedindo do que simplesmente adorando. É tanto que Pedro e João falam, ei, não tenho prata e nem tenho ouro. Sim. Mas o que eu tenho de verdade, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Ele não tinha a prata e o ouro, mas ele tinha o levanta e anda. Aham. Isso, que era muito maior que qualquer coisa. Meu Deus! Solucionaria todos os problemas. Estava resolvido. Pastor, com certeza. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham esse valor monetário, mas eles tinham o levanta e anda. Que era o principal. Então, por isso que ele fala, então se você só olhar para nós, então isso é muito lindo e eu creio que Deus quer nos levar neste lugar nele. Aham. Que eu tenho falado assim que Deus, ele quer nos levar ao lugar de propósito. Amém. De propósito. Amém. Nós estávamos em oração, né? Por uma cura de verdade, né, pastora? E saber orar, pastor. Buscar de Deus esse lugar em Deus. Porque Deus, pastor, ele é poderoso. A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Então, sim, nosso Deus, ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Ele quer nos levar nesse lugar. E semanas atrás, a gente estava em oração lá na igreja, de manhãzinha, né? Tava a Beth, o Fernando e a Lana, a gente orando. E eu lá orando. Era de 6h30 a 7h30 orando. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Falou comigo assim, filha, me peça para te ensinar a orar. E ali eu falei, Deus, me ensina a orar. Aí ele falou assim, me peça para te levar no lugar de propósito. E ali eu orei e falei, Deus, então me leva neste lugar de propósito. Pastor, olha, são tantas experiências. Aleluia. Depois desse dia, a minha vida virou. Chaves virou na minha história. Eu entendi, o lugar de propósito nem sempre vai ser o lugar de conforto. Pode ser lugar de confronto. Mas a Bíblia diz que aquele que abre a ferida, ele também fecha. Glória a Deus. E Deus virou chaves. Deus está virando chaves. Eu estou vivendo hoje, nesse sábado, eu estou vivendo algo sobrenatural. Glória a Deus. De que coisas que Deus está fazendo. Eu vim ali agora conversando com meu esposo. Eu falei, Danilo, você está entendendo? É a mão de Deus se movendo. Conduzindo. Aí você pensa assim, mas você não tem que preocupar com o amanhã. Você tem que confiar no Senhor. Amém. Descansar o seu coração no Senhor. E eu estou vivendo isso, eu e meu marido, a minha casa, nós estamos vivendo isso para o louvor da glória e do nome de Jesus. E agora, conversando com o pastor, o Espírito Santo me faz lembrar daquele dia que eu orei. Me leva ao lugar de propósito. Glória a Deus. Porque lugar de propósito, você não tem escolha. A sua escolha é confiar em Deus. Amém. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes, montes Sião não se abalam, eles vão estar firmes. Então, independente de circunstância, pastor Diogo, Deus sabe conduzir. Amém. Deus conhece nossa manhã. E eu sempre digo, ele conhece o seu tamanho, ele conhece o seu endereço, ele conhece o seu número, ele te conhece. Então, confia. Amém. É confiar no Senhor. Glória a Deus. Nossa, impactante isso, pastor. Glória a Deus. Top demais, assim. A senhora falando assim, mostra muito assim que até esse mover que está acontecendo na sua vida já é algo que a senhora já escutou lá atrás. Me ensinaram, é isso aí. Entendeu? Então já é algo que é direcionado, né? Eu acho que tem muitas coisas que também prejudicam o cristão de avançar e o imediatismo.
É querer do seu jeito. né? Da sua Então, forma. de repente, a senhora está vivendo coisas hoje e Com ainda vai certeza, viver ainda com muito mais, certeza. né? Uhum. E o mais incrível nisso é que para estar acontecendo isso, Deus teve que tirar a senhora de uma zona de conforto. Meu pastor do céu. E aí, que em entra. cima disso, teve que vir à tona todo um alvoroço para que isso aconteça. Com certeza. Então, cara, é algo assim que não tem como questionar Deus, não, cara. Pastor, Deus não tem. realmente não se explica, não, pastor. Deus não se explica, como diz a Marli, né? Deus não é gente. Deus não é gente. Deus não é gente. Deus não age como a gente, né? E é tão interessante isso que o pastor falando sobre Deus agir da forma que ele quer. É porque nós somos mediatistas, nós queremos para ontem. E quando não acontece do nosso jeito, murmuramos, lamentamos. E essa murmuração é pecado. Né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, aquele negócio todo. Então, o crente ele vai morrendo espiritualmente. O que eu estou vivendo hoje, assim, pastor, para a glória do nome do Senhor, para a glória do nome de Jesus, é simplesmente uma entrega. Eu preciso confiar no Senhor. Quando o Senhor falou que alguém me ensinou lá atrás, me ensinou. Só que no trajeto, às vezes a gente tropeça. Claro. Às vezes a gente para. Mas a Bíblia diz também, o salmista, ele fala, né? Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, não ficará prostrado. Amém. Não ficará no chão. O Senhor, ele olha muito a sua motivação. O Senhor olha muito a sua intenção. Às vezes erramos até com intenção boa. Mas o Senhor conhece. Claro. O Senhor nos conhece. E hoje, assim, pastor, e como é bom você viver na dependência de Deus. Como é bom você acreditar e confiar que o Senhor está no controle. É desafiador. Né? É desafiador. É desafiador. Porque às vezes a circunstância ali, ó, ela tá te mostrando algo, mas só que eu quero deixar bem registrado aqui. Elas mentem. As circunstâncias mentem. Porque é tão desafiador, pastora, por causa que desafia a mente da gente. Desafia a mente. Porque o que o mundo ele faz com que a gente fique ao máximo de tempo distraído com aquilo que a gente vê. E às vezes o cenário que a gente está enxergando, ela é derrota. E Deus não vê como o homem vê. É isso aí. E aí entra a fé. Entra tudo aquilo que Deus fala. E é o momento de a gente botar em prática e é onde a gente menos coloca. Menos coloca. Eu digo a gente, né, pastora, por causa que todo mundo passou por uma situação dessa. Todo mundo passou, né? E passa, né? E alguns conseguem ter mais maturidade e avançar de primeira, outros demoram um pouco para evoluir, né? Eu tive situações em que, cara, eu, minha esposa e meu filho com um pacote de arroz dentro de casa. Acredito. E aí foi onde porque assim, ó, tem coisas que Deus fala pra gente fazer e a gente, por achismos, né, nossos mesmo, a gente acaba não fazendo. Deus um dia, até vou contar uma partezinha do testemunho agora, pastora, pra senhora entender. Deus um dia pediu pra mim pagar o aluguel de uma pessoa, de uma família. E na época a gente tava muito bem financeiramente, né? E eu tinha condições, só que no meu entendimento, o que eu fiz? A gente foi lá, fez uma compra e coisa para abençoar eles, só que eles precisavam muito mais que comida. Tem um pastor amigo meu que diz assim, ó, não existe meia bênção. Não. Ou a bênção é completa ou ela não é, né? Só que eu não, naquele primeiro momento, eu não consegui, e também eu acho que eles não verbalizaram isso pra gente. E eu não consegui ver essa situação que eles também estavam com um problema, né, de estar sendo despejado, aquela coisa toda. Só que daí eles verbalizaram. A esposa do rapaz falou com a minha esposa e aí ela veio, amor, eles também estão precisando, né, pagar o aluguel. Eu disse, eu vou pagar então, né? Só que aquele negócio, não para promover nada, assim, mas algo, não, vou abençoar, até porque se eles estão precisando, né, a gente um dia já teve uma situação assim. E a gente sempre compadece. Só que nesse meio do caminho, pastora, de eu ir pro banco, eu encontrei uma pessoa que também conhecia eles e eu, na inocência, eu falei pra ele assim, rapaz, eu vou lá porque eu vou abençoar a família tal, assim, tem que ir lá pagar o dinheiro antes que o banco feche.
E ele disse assim, abençoar, não é capaz, cara. Eles fazem isso aí toda hora. E daí começou a contar cenários de outras pessoas que também eles foram, que passaram por isso e que abençoaram eles. E só que, cara, por eu ter parado e ter dado ouvido àquela situação, pastora, meu coração fechou e resumindo, eu não abençoei. Meu Deus do céu. Pastora, um ano depois, um ano e pouquinho, 1 ano e 2, 3 meses, eu tava dentro do chuveiro, no banheiro, chorando, porque eu tinha 1 quilo de arroz em casa, não tinha dinheiro para pagar meu aluguel, e eu nós tínhamos perdido tudo, pastora, tudo. Sabe o que é dinheiro passar pelo meio dos dedos? Embora. Tudo. Uau. Reserva de banco, cheque especial, tudo, pastora, tudo. E nós numa situação que nós não tinha dinheiro para pagar aluguel, nós estava com 1 quilo de arroz dentro de casa, não sabendo o que ia fazer, né? E com criança, a gente não sabendo, a gente não tinha passado por aquela experiência ainda, né? E aí eu no chuveiro orando e pedindo para Deus, me revela o que tá acontecendo, me revela para mim poder, me revela. Quando eu tô no chuveiro orando assim, o Espírito Santo me trouxe a família. Pá. E aí eu me lembro como fosse hoje, pastor. Eu abri os olhos no chuveiro assim e me lembrei. E aí eu escutei ele falando assim, agora você sabe a dor. Meu Deus. De que é querer pagar algo 1 ano depois. De que é querer pagar algo e não ter condições. E não ter. Agora você sabe. Deus te levou no lugar da dor do outro. Eu fiquei 3 horas debaixo daquele chuveiro. Chorando, pedindo perdão. Chorando e pedindo perdão. Eu saí do banheiro. Me desculpa, esse outro foi enviado, né? Eu saí do banheiro e fui pra dentro do quarto orar mais um pouco, né? Quando eu saí de oração, eu escutei na frente da porta de casa. A gente foi ver, eu fui abrir assim, sim. E ele, Diogo Rosa? Eu, sim. Era um furgão, pastor. Até hoje a gente não sabe quem foi. Despejou caixas e caixas de comida. Meu Deus, que coisa! Na frente de casa. Caixas e Nunca caixas de soube comida. quem foi. Nunca. Esse é o Deus Uma nota assim, pastora. E assim, não era qualquer coisa. Eram garrafas e garrafas de suco de uva que a gente nunca nem comprou. A gente não tinha essa... Ó, Deus fazendo além, hein? Tudo no chocolate, mistura assim, frango, carne com várias variedades. Caixas, pastora, caixas. E chamou pelo seu nome. E me chamou Diogo Rosa. Deus nos conhece pelo nome. Então, aquilo ali mexeu muito comigo. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que se Deus falar para mim fazer algo... Pronto. É na hora. Mas eu sou dessa opinião. Pode vir. Que coisa linda, que testemunho, hein? Foi logo quando a gente chegou aqui. Porque, na realidade, a gente veio com um sistema de Pelotas, pastora, que a gente vinha com muito negócio da soberba. A gente vivia um cristianismo, mas tipo assim, eu faço. Eu me movimento. Se eu não me movimentar, nada acontece, entendeu? E Deus nossa, vai tratar você nessa área. Fez a gente virar num pó. Entendeu? Porque na verdade, pastor Diogo, não tem nada a ver com a gente, né? Claro que não. Querido. Não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com o Senhor. É nesse lugar que eu quero que Deus sempre me leva, sabe? Sim. De dependência, de saber que é o Senhor que está fazendo, né? A gente está nesse processo de mudança e é muito interessante que eu estava lá em casa um dia, eu falei, Jesus, me dá uma casa. Amém. Me dá uma casa. Condições, assim, para comprar a casa, não tinha. E um dia, eu, limpando, o Senhor falou para mim, você vai sair daqui, eu vou te tirar daqui. Eu falei, uau. E nisso, quando a minha filha teve aí, a Andresa, ela disse, tomando banho, ela falou, mãe, ela saiu do banheiro e falou assim, mãe, você vai sair dessa casa, esse apartamento, o apartamento até é bom, 7 anos morando lá. Só que, pastor Diogo, é tão engraçado que eu só sei que do nada, aí já começa a aparecer no outro apartamento, aquele negócio todo. Mas você sabe quando você não questiona, você obedece? Eu só falei pro meu marido assim, falei, Danilo, fica em paz, é o Senhor. Amém. Aí ele falou assim, não, mas qualquer coisa a gente fica aqui, porque o pessoal comprou, e aí o
o proprietário quer colocar outras exigências, tá? Coisa, né? Coisa dele, é dele, ele faz, né, do jeito que ele quer. E eu falei assim, Danilo, mas isso aí a gente não consegue cobrir, isso aí vai ficar meio pesado. Ah, mas vamos tentar. Eu falei, mas o Senhor já falou para mim que nós ia sair daqui. E aí, só que aí não fechava nada, quanto que ia pagar de aluguel, aquele negócio todo, não fechava. E a gente fazendo. Eu falei, Danilo, vamos só fazer. O Senhor está mandando a gente fazer. Na última hora, Pastor Diogo, é muito interessante. Na última hora, depois da mudança já dentro da casa, que aí a gente pergunta, quanto que é o valor? Qual que é o valor? Aí eu na minha cabeça, pensei, se não é isso aqui que Deus tem, daqui 1 mês eu saio. Amém. Pastor Diogo, eu falei, Deus, se esse aluguel fechar em X, tá tudo certo. Esse dá pra gente, né? Pra gente legal, Sim. a gente cobria com as nossas, né, com o aluguel. Deus fez a menos. Nossa. Foi a menos daquilo que a gente tinha pensado. Mas o tempo todo eu falava, Danilo, fica em paz. Fica tranquilo. Fica em paz. Deus, ele está se movendo a nosso favor. Então, é nesse lugar. Ah, mas ela está indo para uma casa de aluguel. Não importa. Ou é casa de aluguel ou é sua casa. O importante é que Deus está no controle. O importante, quem está conduzindo a coisa é o Senhor, Pastor Diogo. Amém. E aí vou mudar, vai fazer isso. Pastor, assim, ó, o moço que fez o nosso caminhão, o motorista que fez nosso caminhão, ou nossa mudança, ele perguntou se estava certo aquele valor mesmo, da mudança. Falei, não, então eu vou perguntar à proprietária do caminhão. É isso mesmo? É isso mesmo. É um valor, assim, ó, ilógico. Eu falei, você está entendendo, Danilo? A Bíblia diz que aquele que começa a boa obra, ele é fiel para completar. Amém. Ele é fiel para fazer. E assim a gente está vivendo. Aí eu volto naquele lugar que eu disse para o pastor. Me peça para te levar, aleluia, ao lugar de propósito. Glória a Deus. Deus tem um lugar. O propósito é um lugar. Peça ao Senhor para te levar lá, nesse lugar de propósito. Ah, não questiona, só vai, só obedece. Então, assim, para a glória de Deus, a gente está vivendo isso e a gente está vendo o Senhor descortinando as coisas. O Senhor está fazendo. Não, às vezes vem no meu coração, tipo assim, mas não era assim que eu tinha pensado eu. Mas aí quando eu lembro que não é eu, mas é Ele, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constrange com a sua glória. E é isso que o Senhor quer de nós. Amém. Dependência do eterno. Ele sabe o que está fazendo. Amém. E assim a gente tem vivido. E aí o Senhor está falando sobre se essas coisas a gente tem entendido. Sim, vem esse tempo de cristã, essa vida cristã, né? As experiências. Uma hora você, às vezes, não age da forma que tem que agir, mas está sempre ali, ó. Por isso que a Bíblia fala que conheçamos e conheçamos em conhecer o Senhor, né? Cresçamos em conhecer o Senhor, uma coisa assim. Então é todo dia. Mas é tão bom, pastor, a gente poder viver esses milagres todos os dias. É muito bom. Ativa, né, a gente, Ativa. né, pastora? A pastora, ela já tem uma certa caminhada, né, fora do país, né? Sim. Como é que a senhora enxerga? Porque, assim, a gente tem uma grande promessa, né, de Deus sobre a nossa nação, né? Que a gente, né, Deus vai... Eu creio muito, pastora. Uma vez eu tive num encontro de pastores e se levantou alguém lá e disse que Deus estava preparando os escondidos, né, e isso aqui tudo que a gente está acontecendo aqui é em cima de uma palavra parecida. Que Deus ia começar a mostrar os escondidos. Sabe? Ih, meu Deus. É isso aí. E aí eu disse... quando Deus falou isso nesse encontro de pastores, eu disse assim... Cara, Deus, ele tem algo especial com a nossa nação. Mas para acontecer isso, a nossa nação tem que passar por algumas coisas que muitas nações que não têm a promessa que a gente tem, passam dia a dia. Sim. Perseguições. Sim. Isso não é uma palavra de maldição, não.
Porque na realidade, pastora, esse raso muito que de repente a gente vive é que pessoas que estão em lugares muito estreitos, cara, Aham. conseguem, cara, se esconder para ler uma Bíblia. Meu Deus do Sabe, tá céu. Meu entendendo? Deus. Que vivem dentro de uma situação que esses dias eu tava escutando. Tem um amigo meu lá, o pastor Romário Santana, grande abraço, Deus te abençoe, meu amigo. Um Amém. abraço. Ele é um missionário, pastor, lá na Aham. Bahia, que ele foi enviado para ele e a esposa para a África e já deve estar lá há mais de 12, 13 anos, Aham. entendeu? E numa dessas Deve ser situações forte, aí, né? não, Maraná. já não sei quantas igrejas Deus usou ele para abrir lá. Uau. Então, só imagina, quanta gente já não se converteu, quanta Meu gente já ganhou. Deus. Porque é fácil, pastora, a gente ir para lugares, né? Aham. Mas a situação é totalmente É diferente. totalmente cultura, né? Estamos vendo uma realidade. Eu não faço ideia, Aham. porque eu nunca nem cheguei perto, Aham. entendeu? Mas ele contando de passar situações que estão tentando arrombar a porta da casa Meu dele Deus do para céu. poder estuprar a mulher dele na frente dele, Nossa. porque era pastor. Sabe? Coisas que a Países gente não perseguidos. tem, a gente tem liberdade, cara, para hoje estar fazendo Liberdade. isso aí ao vivo. Meu Deus, tá aqui, poder entrar e sair com a Bíblia debaixo do braço e E tá pegar o tudo microfone e ir certo. pra rua e adorar e cantar e orar e E fazer. tá tudo certo, Aham. entendeu? E esse cara, por isso que eu digo, pastor, é que as coisas são diferente, cara. Ele passou por uma situação lá que ele estava na casa dele, né? E aí quando vê, eu não sei a história ao certo, eu sei o que me contaram, que lá não tem saneamento básico, né? Aham. As valetas, o Aham. negócio de esgoto, eles vão meio que cavando para poder o negócio. Aham. E nisso, o menino dele de 6 anos, 7 anos na época, não me lembro, saiu para brincar. E quando vê, desapareceu. Resumindo, acharam o menino afogado dentro da valeta. Meu Deus do céu. Pastora, passou uns 4, 5 meses depois, eu não me lembro ao certo, né? Porque a igreja onde a gente estava, a gente ajudava, né? Missões lá. Meu Deus, que E triste. ele foi visitar o pastor e nós fomos lá abraçar ele, mas assim, eu e a Kelly em prantos. Porque a gente Tipo não assim, sabia foi nem o consolar que eles. Cara, resumindo, ele Eles consolou a consolam. gente. Aí a gente viu a nossa pequenez. Como que a gente é pequeno diante dessas Porque ele circunstâncias? olhou pra nós, gente, eu tô entendendo o que vocês estão tentando passar É pra chave, mim. pastor. A chave virou. Mas Aham. vocês precisam também entender que não vai demorar muito, eu vou estar com ele. Vou estar aí com ele. É isso mesmo. Entendeu? Então, tipo, são realidades diferentes. Diferentes. Né? Sim. Lá quando eu estive em Amsterdã, né? Eu morei lá, assim, lógico, foi só um tempo, só os 3 meses que poderia ficar legal, né? Que eu fiquei lá. Mas a gente percebe como que o país, né, frio, as pessoas não falam de Jesus. Trabalhei em muitas casas lá, então horas nenhuma, elas falam de Jesus, não tem esse jargão de brasileiro, misericórdia, Aham. tá abençoado, aquele negócio todo. Então, é um país muito frio e a gente vê a liberdade que nós temos, pastor. E como que Deus ama o brasileiro. Como que Deus nos ama, como que Deus, ele faz na nossa vida. E nesse- Não que ele não faz na vida deles, mas eu falo assim, eu costumo dizer que Deus não tem filhos prediletos. Aham. Ele não faz acepção de pessoas. Mas eu creio assim que o Brasil, nós brasileiros, parece que nós somos filhos mais achegados, não sei, porque É. o Senhor tem um cuidado. Nós temos uma liberdade de culto, uma liberdade de adorar. Você entra para dentro da igreja daquela ali, ó, igual né, na nossa igreja ali. Quero até mandar um abraço pro nosso pastor, né? Assim, Pastor Canídia, pastor Canídia. da Identidade Church. Deus pastora abençoe, Fábio. varão. Deus Varão de abençoe, guerra. pastorzão. Amo sua vida, amo vocês, né? E assim, poder adorar o Senhor, a porta aberta, sabe? E estar ali junto em comunhão com os irmãos, isso não tem preço. Não. Isso não tem preço e nós precisávamos valorizar isso mais, sabe, pastor Diogo? O que a senhora visualizava mais que fluía? Porque assim, a senhora disse que era um povo muito frio, né? Frio, muito O que frio. que fluía mais em relação às obras do inimigo dentro desse povo? Lá tem muito
prostituição. Ah, Lá tem muito a questão das drogas, né? Que é bem liberal, bem liberal. em Então, todas as áreas, não é só maconha? como eu sou bem leiga em questão de Aham, droga, em questão dessas coisas, eu não sei as outras drogas, mas eu sei que a maconha era bem tranquila, assim. Lá era normal. como fosse cigarro. É, como se fosse cigarro. Então, assim, como eu não tinha acesso a isso, mas eu observava que isso era algo normal. Pode ser também uma questão cultural, né? Claro. Mas eu olho mais pro lado, assim, do cristianismo, sabe? De, meu Deus, como que as pessoas conseguem viver fora de É. Jesus? Como que as pessoas conseguem criar seus filhos sem falar de Jesus, pastor? Porque na realidade o inimigo traz um preenchimento pro vazio que na realidade é Cristo. É Cristo. A pastora Joyce Maia, né, ela fala que o buraco, o oco que está dentro do homem é do tamanhozinho de Jesus. Aham, Só cabe ele lá dentro. Não é dinheiro. Porque assim, ó, eu via muitas pessoas ricas com muito dinheiro, como do outro, barão. aham. Né? A gente trabalhava em casas, mas sabe aquela atmosfera de tristeza, de luto, de sem paz? Porque, pastor, paz é só em Jesus. Claro. Alegria é só em Jesus, né? Então, assim, a gente não vê isso lá. Esse tempo que a senhora foi pra lá era que tempo, pastor? Na verdade, pastor Diogo, foi assim, a minha história, né, ela começa quando eu, com 19 anos, eu me envolvi, né, com o pai das minhas filhas, Aham, dos meus filhos, né, que na verdade, o pai deles, os três são filhos do mesmo pai. aham. A minha mãe, quando ela morreu, não deixou, né, a gente tinha 15 para 16 anos, então, cada um tomou seu rumo, cada um tomou foi fazer sua vida, né? Meu pai casou de novo e aí entrou aquele ditado, cada um para si e Deus para todos. E ali nós nos encontrávamos assim, muito sozinha, todo mundo. E qual que foi o lugar que eu fui? Eu arrumei um namorado. E quando eu arrumei esse namorado, o pastor Diogo, que era o pai dos meus filhos, eu me envolvi com ele. E eu engravidei da Andresa, da pastora Andresa. E naquela época, assim, engravidou, Casou. tem que casar. E eu fazia parte de uma igreja, né? E eu só sei que dessa igreja eles me excluíram da igreja. Tradicional. Me excluíram, né? A doutrina não aceitava. Eu tinha que ficar fora de comunhão. Entendi. Fora de comunhão e, tipo assim, afastada Aham. da membresia. E eu fui envolvendo com ele emocionalmente. Então eu só vi o quê? Eu só via que eu precisava de casar. Eu tinha que casar. Casei com 19 anos, ele também com 19 anos. E tive a Andresa. Só que aí, ali começava o meu pesadelo, né? Porque, na verdade, era uma pessoa bastante inconsequente no sentido, assim, de como marido, como pai. E eu sozinha, eu pensava assim, agora eu tenho que descascar esse abacaxi, né? Foi eu que entrei nessa. E eu tive uma palavra do meu pai. Quando meu pai quis, né? Quando eu estava, na verdade, quando eu estava grávida da Andresa, barriguda, o meu pai quis, tipo assim, me dar castigo, às vezes até querer me bater. Eu grávida, aquele negócio todo. Mesmo cristão, mas muito religioso, né? Mas aí eu lembro que eu estava na cozinha, passando manteiga no pãozinho, Seven Boy, pãozinho pequenininho, e grávida da Andresa. E eu lembro que entrou uma irmã chamada Irmã Clementina, um vaso do Senhor. E eu tinha corrido dela a noite toda assim. Eu fiquei, ela ia dormir lá em casa, e eu lembro que eu não apareci dentro de casa, até a hora dela deitar e dormi, meia-noite ela dormiu. Eu entrei, fui pro meu quarto lá, quietinha, bem gordinha já, e quando era de manhã ela ia sair. Então eu só fiquei quietinha e ela foi embora para Belo Horizonte. Eu morava em Três Marias. E quando a irmã Clementina foi embora, eu peguei e falei, glória a Deus não, porque acho que nem glória a Deus eu falava. Ainda bem que ela foi embora. Aham. Que eu tinha medo de profeta, eu tinha medo de tudo, muito trauma. E eu lembro que eu estava nessa cozinha, passando a manteiga no pão. Quem entra? A irmã Clementina, Do coque. a do coque. Hoje ela já dorme com Jesus. Glória a Deus. Ela disse que ela pegou a BR, que ela já estava lá em cima. O Senhor falou com ela, o que você foi fazer naquela cidade ainda não acabou. Que ela entrou, ela já me segurou na porta.
Quando ela entrou, eu estava ali com o pão, eu já coloquei o pão assim, ela me abraçou, coisa que eu não estava tendo, abraço. Tipo Claro. assim, ei. E ali eu lembro que eu deitei minha cabeça no ombro dela e eu chorava muito. E ela pegou e falou para mim que aquilo que eu estava carregando era do Senhor. Glória a Deus. Né? Porque que aquele era um cordeirinho do Senhor. E que aquela criança, o Senhor ia usar muito. Que hoje é a pastora Andresa. Glória a Deus. E eu lembro que aí meu pai chegou assim, meu pai não conversava comigo na época, tipo assim, era o castigo dele, né? Me tratava mal, aquele negócio todo. E ele virou porque um dia ele virou para mim assim, ó, você vai arrebentar esse pote aonde você arrumou. Então, com 19 anos, o que eu queria mais era tipo assim, você errou, mas vem cá. Eu não tinha isso. A igreja me rejeitou. Eu tinha a rejeição do meu pai. Meus irmãos, cada um para um canto. E ali eu lembro que ela foi no meu pai e falou assim, cuida, hoje você é pai e mãe, porque o que ela carrega é meu. Então, assim, casei, e no casar, achando que ia resolver os meus problemas, ali estava começando os meus problemas. Na verdade, ele era uma pessoa extremamente inconsequente, né? E como eu fui criada na igreja, eu tinha uma cultura assim, casou, tem que dar certo. Crente não pode separar. Não que eu faço a apologia ao divórcio. Sim. Pelo contrário, eu sou até contra o divórcio. Claro. Mas, lógico, para mim o divórcio é no caso de se a pessoa está correndo risco de vida. Sim. Mas se você pode, né, pode lutar pelo seu casamento, que lute. Então, essa era a minha cabeça, né? E eu lembro que quando eu ganhei a Andresa, 15 dias que eu tinha ganhado a Andresa, eu tive que pegar ele lá fora, bêbado, e colocar para dentro de casa, para ele não dormir na rua. Então, eu achava que esse era o meu papel de esposa. E ali começou as traições, ele me traía muito, e também não era muito chegado no serviço, o pai dele sempre tinha que dar apoio. Eu cheguei nessa época, pastor, eu lembro que a gente não tinha nada, e eu, ali agora com meus 20 anos, e eu lembro isso claramente, uma vez que a gente não tinha o que comer. E eu lembro que a minha cunhada, a gente morava de porta a porta, e eu lembro que minha cunhada, ela estava dando limpeza na geladeira. E ela jogou umas verduras fora. E eu fui lá no lixo para pegar essas verduras, tirei aquele parte estragada para me fazer uma sopinha para a Andresa. Uau. Então, assim, muito sofrimento. Nunca tinha dinheiro para nada, nunca aquela dificuldade. Mas vocês eram cristãos naquela época, professora? Eu toda a vida fui cristã. Sim, mas e ele, no caso? Ele no caso, ele sabe aquela pessoa que vai para a igreja, sai. Eu falo que até o nome do meu pai, né? É o seu Raimundo, é um pé na igreja no mundo. É um ditado que o povo usa ali. Então ele era em cima do muro. Em cima do muro, inconstante, e era um homem de Deus, assim. Quando estava na igreja era benção, mas também era muito mulherengo, sempre envolvendo com mulher, aquele negócio. Não renunciava à carne? Não, nunca. E aí eu lembro que quando a Andresa estava com 2 anos, eu sofri um aborto. Nossa. Né? Um aborto de um bebê de quase 8 meses. Nossa, pastor. Eu perdi aquela criança devido a sofrimento passado com ele. O nervosismo e nervosismo. Eu pedi ele para sair para comprar uma carne para o almoço e já era noite, ele não tinha chegado. E eu lembro que eu saí assim procurando ele, porque na minha cabeça era o meu casamento, era o meu marido, eu tinha que lutar por aquilo e vivendo aquele estresse, aquela confusão toda. E eu lembro que eu vi ele. Vivendo uma escravidão junto, escravidão. E eu vi ele. Quando ele me viu, ele subiu numa moto de um cara e foi embora. Eu saí dali e saí chorando. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a passar mal e eu perdi aquela criança. Nossa. Praticamente sozinha. Comecei a hemorragia, aquele negócio todo. O médico até perguntou para mim, falou assim, nossa, você é filho de índio? Porque assim, ó, o que você passou e para tá bem, deu tudo certo. Aí fiz aquela curetagem e tudo. Só que aquela vida desgastada. Era uma vida, assim, extremamente debaixo de luta e de sofrimento. Aí eu engravidei da Amanda, né, que hoje é a minha eu falei que a Amanda é o recheio do meu bolo.
O André é a cereja, a Andresa é o bolo e a Amanda é o recheio do bolo. E aí eu tive a Andresa, né? Eu tive a Amanda. Só que era uma vida de muito sofrimento, pastor. Muito sofrimento, porque assim, ó, as meninas que às vezes eu queria ministrar na vida delas, queria estar acompanhando, meninas da igreja, ele sempre envolvia com essas meninas. Até o ponto de eu não saber, e as próprias meninas da igreja, quando a gente ia descobrir, estava envolvida com ele sexualmente. Nossa. Né? Então, assim, o meu período de casada com ele foi de muito sofrimento. Foi de muito sofrimento. Quando eu tive o André, que eu tive a Amanda, né? A Andresa, a Amanda e o André. Quando eu tive o André, assim, ó, ele estava envolvido com uma mulher também, nessa época. Então, todas as vezes que eu estava grávida, ele estava envolvido com um amante. E para mim era muito sofredor, porque ele foi o meu primeiro marido, meu primeiro homem, tudo, eu depositava tudo nesse homem. Então, assim, ó, era uma vida de muita tristeza, de muita angústia, porque eu queria que desse certo. Eu amava o pai dos meus filhos, Claro. né? Eu tinha um respeito, um carinho muito grande por ele. E eu lembro que quando eu tive o André, ele também estava envolvido com uma mulher, e essa mulher, ela fez da minha vida um inferno. Ela mandava carta, porque não usava celular, aquele negócio todo, mas ela ia na porta, ela falava que estava com ele. E eu lembro que quando eu ganhei o André, essa mulher foi lá em casa me visitar. Eu não sabia que era amante dele. E quando ela chegou, e o pastor sabe, né? O pastor teve o bebê agora, sabe como que a mulher fica. Nossa. Quando ganha o bebê, Sensível a pra caramba. gestação, Aham. né? a sensibilidade da mulher, aquele negócio todo. E eu lembro, sabe, que eu tinha ganhado do André, tinha tipo assim 3 dias chegado e ela chegou. Era uma mulher pomposa, sabe, cheia de arrogância. Quando aquela mulher entrou, pastor, o Espírito Santo me falou, é para ela sair. E eu olhava assim, falei, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. E eu lembro que ela levou um macacãozinho para o André, e o Senhor falou que nem aquilo era para me ficar. E eu lembro que eu comecei a dar febre, aí eu pedi licença e falei com ele, falei com ela, olha, eu não estou passando muito bem. E eu entendi que naquele momento o Espírito Santo estava tirando aquela mulher dali. E na verdade aquela mulher era um amante dele, e eu não sabia. Nossa. E então assim, era muito desafiador tudo, o Na sofrimento. realidade, o sacerdote abriu a porta da imoralidade Não, dentro de casa e... promiscuidade, imoralidade, assim, ó, de uma forma terrível, não tinha temor de Deus, sabe? Não tinha temor de Deus. Eu lembro que Deus, assim, o tempo todo o Senhor cuida da gente, né, pastor? Claro. Mesmo que isso foi uma escolha minha, eu entendo, como eu entendo tudo, as escolhas, mas é aquilo, a Bíblia diz que o Senhor não vai lançar fora aquele que vai a Ele. Eu sempre tinha um coração de serva, mesmo vivendo aquela situação toda, eu lembro que eu orava, eu buscava a presença do Senhor. Sim. Uma vez eu estava num culto e eu entrei, e ele falava que eu tinha caso com o pastor, que eu tinha... Então era uma coisa louca que eu vivia. Ele queria transferir. Porque, tipo assim, aquele que mente acha que todo mundo mente. Na realidade, cara, é incrível. Todo cara que tem problema de moralidade, ele sempre... O homem, né? Falando, né? Cara, o diabo, cara, ele sempre age da mesma forma. Ele sempre tenta trazer isso pra dentro de casa e trazer o inferno pra aquilo que é em cima da mulher. Tipo Por quê? Assim, porque daí peso, é uma forma de trazer calma pras porcaria que ele tá fazendo. Justamente. Cara, é incrível, justamente. né? E eu lembro que eu vesti uma blusa vermelha e falei assim, brinquei, né? Falei assim, ai, vou com essa blusa vermelha, quem sabe Deus me vê, né? Brinquei. E aí, quando eu tava saindo, ele falou assim, vai lá, você que é prostituta do pastor. Nossa. E eu fui pra igreja. Peguei a Andresa, pequena, e fui pra igreja. Eu lembro quando eu cheguei, tinha um pastor pregando, e Deus usando esse pastor poderosamente e tudo. E quando eu entrei, ele virou pra mim e falou assim, irmã, você aí de blusa vermelha. O que eu falei quando eu saí? Então foi assim, ei, Deus manda te dizer que ele vai mudar o teu cativeiro, que até no inferno vai ser sabido. Olha. Ele muda a sua história hoje, que até no inferno vai ser sabido. A Andresa era pequena. Pastor, quando Deus te dá uma palavra, às vezes você pensa que é no outro dia. E esse processo demorou quase 15 anos.
Oxi. De espera daquela palavra que o Senhor liberou a meu respeito. E eu lembro, mas eu guardei aquilo. E ele sempre na promiscuidade, sempre vivendo uma vida né, fora dos caminhos do Senhor. Quando ele interessava, ele ia para a igreja, outras vezes não. Mas eu lembro que eu mantive a minha fé. Eu lembro que quando eu tive o André, foi algo também assim, eu vou e volto porque eu vou lembrando das coisas, tá dando uns flashes na minha mente. Eu lembro que quando eu engravidei do André, o Senhor falou também para mim, pastor, como que Deus fala comigo? Gente, Deus, eu te amo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele virou para mim e falou assim, quando o Senhor falou que ia mudar meu cativeiro, né? O Senhor falou para mim que eu ia engravidar. Eu lembro que eu estava indo na casa de uma irmã chamada Ritinha. Eu tive em Minas uns 5 anos atrás, eu encontrei com essa Ritinha, uma senhorinha pequenininha, um tuquinho. Encontrei com ela na rua, falei, Ritinha, você lembra disso? Ela falou, não lembro não. Mas eu cheguei na casa dessa Ritinha, ela falou comigo assim, irmã Vanete, não conversava nem direito, irmã Vanete, quantas pessoas é na sua casa? Eu falei, em casa nós somos em 4. Minhas 2 filhas, meu marido e eu. Ela falou, Deus me mostra um profeta. Deus vai te dar outro filho. Eu falei, e outra vez, irmã Vanete, ele vai nascer dia 18 de abril. Deu data. Pastor, deu data. Ele vai nascer no dia 18 de abril. E mais, no meio do enxoval dele, Deus fala que vai te dar tudo. Vai providenciar tudo. Do carrinho ao alfinete. E ele manda te dizer que no meio do enxoval, ele vai ganhar um macacão azul com detalhe branco com a âncora do lado. É o sinal de Deus na sua vida. Eu não estava grávida, pastor. Eu não estava grávida. E eu lembro, e eu também tinha outra amiga, né, uma profeta chamada Edna, uma amiga minha, que falou que o meu filho ia nascer dia 18 de abril. Vai nascer dia 18 de abril. E eu pensava assim, Jesus. Eu só sei que nesse inteirinho eu engravido. E fazendo as contas, eu lembro que ia bater em abril. Mas para quem faz pré-natal e vai no posto de saúde fazer pré-natal, você fica dependente daquele médico, não tem nada marcado. O médico ali olha e faz os exames e vai ver. Eu lembro que eu cheguei, eu já estava com 9 meses. Eu cheguei lá, o médico virou para mim e falou assim, eu lembro que eu fui no dia 10 de abril, eu fui na consulta. O médico virou para mim e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, dia 21 de abril você retorna. Não, minto. Dia 30 de abril você retorna, porque aí a gente vai ver a sua cesariana. Só que na hora que eu passei para fazer meu retorno, a menina que estava lá falou comigo assim, olha, se eu fosse você, não vinha dia 30 não. Por que você não veio antes do dia 21? Por que você não vem do dia 21? Porque o dia 21 é feriado. E se acontece alguma coisa, você passa mal, não dá tempo de chegar dia 30. Por que você não vem antes? Eu falei, você que sabe. Ela falou, não, vou marcar para você dia 17. Pastor, quando ela falou dia 17, a minha cabeça deu um tranco. Falei, a profecia. Eu falei, 17 por quê? Ela falou, não, é o único dia que tem para te encaixar. Falei, beleza. Pôs lá meu nome de 17. Chegando lá, pastor, eu não sentia nada. Nada, nem pressão, nem nada. Só fui fazer mesmo uma consulta de rotina. Quando eu entrei, a mulher falou assim, você não está sentindo nada? Eu falei, não. Sua pressão está alta, o médico vai fazer o exame, a criança está para nascer. Eu falei, mas eu não estou sentindo nada. Ela falou, não, para o hospital agora. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu fiz um copo de suco de caju ainda, porque eu não podia comer mais nada, tomei um copo de suco de caju e eu fui para o hospital. Chegou lá, o médico me olhou e falou, não, daqui a pouco eu venho. Daqui a pouco deu 6 horas, 8 horas, meia-noite e nada do médico chegar. Quando foi 6 horas da manhã, o médico falou assim, ai, me desculpa, mas houve uns transtornos, eu vim fazer sua cesariana. Que dia que era? 18 de abril. Ali o Senhor confirmando aquela profecia que o Senhor tinha falado comigo, né? E mesmo assim, eu ainda continuava casada com ele, né? E o macacão? Tô lá em casa. Chega uma irmã chamada Irmã Vera. Irmã Vera. A Irmã Vera entra e fala assim, irmã Ivonete, que luta que eu tive para... Pastor, do berço, do carrinho. Sabe aqueles irmãos mais simplesinhos?
os irmãos mais simplesinhos sentiam a necessidade de abençoar. Foi assim. Eu não tinha lugar de colocar fralda, eu não tinha lugar mais de colocar roupa. E eu lembro que essa irmã Vera chegou. Essa irmã Vera chegou e falou assim, mãe Ivonete, eu queria muito trazer algo assim, sabe? Para alegrar o coração da irmã. E olha o comentário que ela fez. Eu fiz a mulher descer da prateleira todos os macacões. Mas o único que eu interessei foi desse. E abriu. Tá lá, pastor. Para a glória do nome do Senhor. Azul, detalhe branco, com a âncora do lado. Essa é... E pensa que menina abençoada que é a minha filha. E a senhora se lembrou na hora, pastor? Na hora, eu chorei. Na hora que a minha irmã, a pastora Ivone, chegou, eu mostrei para a Ivone, caiu assim e falou assim, Ivonete, o macacão. O Senhor cumpriu cabalmente, literalmente, cada palavra que ele me disse. Glória a Deus. E aí, assim, aí quando ele, né, continuava no sofrimento com o marido, aquele negócio todo, e muita traição, muita. Nossa, era algo assim. E eu sofria muito. E o André, aí quando o André já estava com uns 4 aninhos de idade, mais ou menos, apareceu um serviço para mim lá em Amsterdã. Para a gente trabalhar, e foi eu mais a pastora Ivone. E quando a gente estava indo para lá, Deus usou de um irmão que estava ali, foi orar ali pela nossa viagem, né? E falou comigo assim, falou assim, olha, quem está levando vocês é o Senhor. Mas quanto a ti, homem, falou com ele, não brinca. Não brinca, porque Deus manda te dizer. A conta chega e o que Deus vai fazer, você vai cair na mão de Deus e ele vai fazer isso e vai doer. Vigia. E nós para Amsterdã, deixei meus 3 filhos, a Andresa, a Amanda, o André tinha 4 aninhos nessa época. Porque eu fui, na verdade, para o trabalho. Sim. A gente queria dar entrada numa casa. Mas a ideia era para ficar quanto tempo? 3 meses só. Porque era o tempo que eu poderia ficar, né, no país. Que eu poderia ficar legal no país. Passasse disso, aí legal. E aí, quando eu fui, eu lembro que no meio do caminho, o profeta que estava com a gente indo, o irmão, hoje é amigo da gente demais, ele falou, varão, vigia, viu? Porque eu via a cova aberta. E assim, tá, fomos. Quando eu estava em Amsterdã, tinha mais ou menos um mês que eu estava lá em Amsterdã. A minha filha do meio me liga. Fala, mãe, tem como você mandar dinheiro para nós? Porque o meu pai arrumou uma namorada e isso tudo combinado para a gente voltar com o dinheiro de Amsterdã para a gente comprar uma casa. O meu pai arrumou uma namorada e largou a gente aqui. E a gente não tem o que comer. Nossa. Pastor, do outro lado do mundo, eu não sei se eu sentia mais dor da traição, se eu sentia mais dor de ver meus filhos com fome. Eu não sabia mais o que eu sentia. Eu só liguei para uma amiga minha, empresária, e falei, irmã, tem como você adiantar um valor para mim aí? Não tinha esse negócio de Pix, esse negócio, nada, né? Adianta um valor para minha filha aí, para elas comprar comida, porque eles não têm nada lá. Mas isso, pastor, eu não falei, não era coisa normal, era algo que me arrebentava, me doía. E aí eu tinha que trabalhar, porque eu fazia faxina, né? Eu tinha que trabalhar. E eu lembro que ela arrumou o dinheiro, tá? Quando eu retorno de Amsterdã, que eu chego no aeroporto, tá a minha filha do meio encostada, o meu filho sentado no colo da Andresa. Sabe aqueles meninos tudo doente, magro, e meu filho no colo da minha filha, com 4 aninhos. E eu como mãe, eu precisei buscar força e falar, Deus, me ajuda. Eu só lembro que eu desci do avião, que eu entrei assim, eu falei, opa, não morreu ninguém não, estamos firmes. Só que o coração despedaçado. Meu marido que eu amava, meu esposo, meus filhos jogados. E eu lembro que quando eu cheguei, minha filha veio me dar meu menino. Eu peguei ele no colo e falei, filho, que eu olhei o pezinho dele, desse André, o pé dele, ele tinha cortado o pé, tinha dado um corte em cima do peito do pé. Ele não estava conseguindo pôr o pé no chão, porque eu pus, ele fazia assim no pé. Inflamava. E eu entrei, eu falei, gente, e ele gemia. E quando ele me viu, ele não soltava mais meu pescoço.
o trauma na cabeça dele. Meu pai foi embora, cadê minha mãe? E vivendo o pé desse jeito, a casa toda daquele... A Andresa contou o testemunho dela aqui. A Andresa vivendo aquela situação. Sim. Que eu chego na minha casa. Pastor, o mato tinha tomado conta. O quintal, o mato estava alto. Em cima do fogão, tinha uma panelinha com um pouquinho de arroz assim. Não tinha um tomate, uma laranja, para falar assim, ó, de fruta para essas crianças. Não tinha leite, pastor. O chuveiro quebrado. Sem energia, sem água quente. Mas o cenário... O cenário destruidor. E eu lembro que eu cheguei com aquilo ali. Eu tinha trabalhado, eu tinha ganhado um dinheiro, e ele já está comendo agora com aquele dinheiro que eu estava mandando. Esses 3 meses. E ele o quê? E ele não estava em casa, só que eu amava ele. Mas igual a senhora, nesse meio tempo, a senhora ficou sabendo no início, quando a senhora estava lá? Eu estava lá. Uhum. Foi no início, quando a senhora ficou? Então a senhora ficou mais os 3 meses ainda trabalhando? Eu fiquei mais 2 meses e meio trabalhando, sabendo da traição, do sofrimento das crianças. Então, para mim, eu lembro que eu sentava naqueles canal ali na Holanda, e era dezembro, janeiro, que era neve. Eu sentava no canal ali, pastor, eu chorava. Não tinha ninguém na rua. Eu sentava ali gelado, eu só chorava. Nossa, mas a senhora foi forte demais. Eu trabalhava nas faxinas, pastor, quantas vezes eu segurava nos lugares para não desmaiar. Que na realidade foi muito mais força que Deus deu para a senhora que qualquer outra coisa. Não é normal, pastor. Sobrenatural, não tem explicação. Não é normal. E eu lembro que quando eu cheguei, até a minha fala, eu falava, não morreu ninguém não. Tá todo mundo bem aí? Que eu fui pegar meu filho, ele gemeu a noite inteira por causa daquele pé inflamado. Início de manhã, quando eu não tinha o que comer, eu lembro que eu pedi uma pizza pra gente comer. Sabe aquelas crianças que parece que tinha tempo que, nossa, minha mãe existe e tem comida? Nossa. E sentaram ali, a minha alma, ela não chorava, ela gritava. Vendo a Andressa daquele jeito, vendo a Amanda um pinhezinho, magrinha, o André com o pé preto. E aí de manhã, ele veio, o cara veio todo. Eu falei, só vou te falar uma coisa. E eu amava o meu esposo. Nós vamos fazer uma escolha aqui agora. Nós vamos dividir tudo no meio. Você vai pegar o que é seu e vai, ou eu vou pegar o que é meu e eu vou. Mas não tem como mais. Ele, não sei mais o quê, gíria, fumando, boy, virou um boy. O pai de família virou um boy, que agora arrumou uma menina de 16 anos. Nossa. E essa menina de 16 anos, amiguinha da Andresa. Uhum. E ele veio, eu lembro que ele comprou uma motona, e ele montava como se ele fosse o boy da rua. Vai eu agora resolver a minha vida com meus 3 filhos. Eu lembro que eu peguei o André de manhã, de madrugada, eu esquentei uma água, porque não tinha água quente no chuveiro. Eu esquentei uma água, coloquei um pouquinho de sal, porque eu lembro que meu pai fazia isso. Coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de vinagre. Falei, meu filho, vai doer, mas a mãe precisa de fazer isso. Eu lembro, pastor, que eu joguei aquela água morna em cima daquele pé. Nossa. E eu passei a minha mão. Quando eu passei a minha mão, levantou aquele mau cheiro do pus do pé do menino, que estava apodrecendo. Deus. E ele gritava. Que idade, pastor? Ele tinha 4 aninhos. Nossa. E aí eu lembro que de manhã eu falei, vou levar ele numa farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, eu falei com o farmacêutico olhou para mim, tipo assim, que mulher lerda é essa? Que o menino... Ele só virou para mim e falou assim, mãe, com essas palavras, mãe, aonde você estava que esse menino tá perdendo o pé? Eu não falei nada. Nossa. Mas minha alma chorava. Eu falei, só passa a medicação que ele vai precisar, que eu vou cuidar do pé do meu filho. Pastor, eu lembro que eu passava soro, eu passava pomada, dei um remédio para ele tomar e orava. Falei, Jesus, usa desse remédio, que essa medicação venha curar meu filho. O médico e o farmacêutico falou assim, ele está prestes a perder o pé. O menino chorava a noite toda com o pé latejando. Pastor, 3 dias. 3 dias. O pé do meu filho começou a cicatrizar. 3 dias. O Senhor entrou com providência. O Deus que sara entrou com providência. Glória a Deus. Tá a cicatriz lá no pé dele. Cicatriz enorme. Para todo mundo ver. Que Deus, o Senhor curou meu filho naquela noite. Que eu orei e falei, Jesus, está aqui o pé do meu filho.
eu não tenho condições de fazer nada, só comprar os remédios. E o Senhor curou meu filho, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. E ali veio ainda, não acabou, porque veio o processo, eu tinha que divorciar. Ele me pediu o divórcio. E eu pedi para ele, vamos tentar dar tudo o que eu fazia. E ele apaixonou perdidamente por essa menina de 16 anos. Mas aí eu lembrava de uma coisa. Pastor, você sabe o que tem que nos segurar no Senhor são as promessas. Amém. Se o Senhor fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém. E eu comecei a lembrar do que Deus me falou, filho, eu vou mudar teu cativeiro, que até no inferno vai ser sabido. E ali ele queria o divórcio, nós arrumamos um advogado ali. Foi até eu que arrumei, porque ele não se dispôs, né? Não porque eu queria, mas tudo levava, ele não me queria, ele não queria os filhos, ele já estava vivendo uma vida com a mulher, aquele negócio todo, e aí veio, entre os traumas da Andresa, o processo do divórcio foi muito doído, foi muito difícil, porque, gente, só quem passa pelo processo do divórcio e depois levar um nome assim, que você é casado, solteiro, não, eu sou divorciado, isso me doía tanto, porque a vida toda crente, uma escolha errada, eu paguei um preço altíssimo no sentido de viver isso aí, mas eu entendi que em tudo o Senhor cuidava de mim. Essa profeta amiga minha, essa chamada Edna, ela hoje mora aqui em Balneário, uma mulher de Deus, se tornou advogada também. Ela é um improvável, tem uma história de superação terrível e tremenda. Eu tive um sonho uma vez, e eu tinha um problema com a rejeição, pastor. Eu achava que todo mundo nesse mundo podia ser feliz, menos eu. Porque a rejeição é a negação do amor. Eu nunca me achava digna de nada, pastor. Nunca me achava digna. Até um dia que eu tive um sonho e eu sonhei com um bebê. O bebê tinha 3 dias de nascido. Só que o bebê, eu me sentia burra, a mulher burra, eu não aprendia. E eu lembro que nesse sonho, o bebezinho levantava o pé e o bebezinho calçava a meinha. E eu no sonho falava, gente, mas que bebê inteligente. E era uma menininha, coisa mais linda, moreninha, do cabelinho, aquela coisa mais linda. E essa moça, a Edna, chegou em minha casa. Eu falei, Edna, eu tive um sonho tão engraçado com um bebezinho. E o bebezinho era tão inteligente, tão esperto. E assim, ela falou assim, esse bebezinho é você. Eu falei, eu? Ela falou, Deus manda te dizer, você é inteligente. Você é esperta, você é especial, você é linda. E ali o Senhor começou os processos de cura na minha vida. Foi destravando esse lado da rejeição na minha vida. Porque a rejeição leva a esse estado, né? Esse estado. Principalmente do vitimismo, né? Vitimismo. E não merece... Acho que nem indigna de tudo, né? Você não merece nada. O outro merece, você não. Então, eu vivia todos esses processos. Aí entra a questão de ter engravidado nova, aí vem o caso da traição, depois vem o divórcio, vem as dificuldades financeiras. Então, foi todo muito... Eu passei pelo BOP. E hoje, eu olho para trás e eu falo assim, Deus, não tem nada a ver comigo. Foi o Senhor que... E diga-se de passagem, né, pastora, que a senhora teve essa ferida dentro da senhora, né, esse estado de rejeição, mas se a gente for lá no início da conversa, a senhora é cristã de berço. Sim, cristã de berço. Então não quer dizer que são coisas que é extraído do mundo. Não! Isso, às vezes, é usado até mesmo dentro de um contexto todo de religiosidade, de coisa dentro da própria igreja. Sim. Porque hoje, pastor, eu vou falar bem sinceramente para a senhora, hoje a palavra tá vindo mais para quem tá muito tempo dentro da igreja, cara, que pessoas que estão chegando de fora, pô. Porque tá mudando a estação. Sim. Porque se parar para analisar também, dentro dessa questão de que a senhora sofreu em relação à rejeição, já veio como não souberam lidar com o que a senhora viveu com a gravidez. Meu Deus, tudo, pastor. Entendeu? Então uma coisa levou a outra. Por causa da religião. Religiosidade, olha, se tirar as pontas do seu cabelo, é pecado. Sim. Você vai pro inferno. Então era um jugo, era negócio... um jugo terrível, maligno. Claro. Era uma coisa que vinha sobre a gente que você não conseguia lidar com aquilo. Então a rejeição, e eu vivi muito sobre isso. A questão igual do casamento. Eu achava que eu tinha que sofrer com aquele casamento porque eu escolhi. Pastor, olha a cabeça.
Não, eu tenho que suportar, eu tenho que aguentar. Se não é Deus na minha vida, se não é o Senhor me orientando, me direcionando, me ajudando, pastor, o que seria de mim? Por isso que eu falo, pastor, volto agora para o louvor. Quando eu vou adorar, é isso que eu sinto. Se não é Ele na minha vida. A libertação. Meu Deus, hoje eu preciso de adorar Ele com toda a minha alma. Eu preciso entregar para Ele, sabe, com todo o meu louvor, com toda a minha gratidão. Se, pastor, talvez para contar detalhes um podcast 10 seria pouco diante de... Porque o nosso dia a dia, né? As coisas que nós enfrentamos. E hoje, para a glória do nome do Senhor, hoje, como que Deus mudou a minha história, meus filhos criados. Glória a Deus. Meu Deus, pastor. Quando eu olho para a vida da pastora Andresa, a pastora Amanda, que é casada com o pastor Claudinho. Eu não conheço a Amanda. Linda, maravilhosa também. Não conheço. Que tem uma voz maravilhosa. Aqui? Mora em Curitiba. Esperança, Identidade. Como é que é? Esperança Church. Esperança Church, a igreja. Do pastor Cláudio, que é o esposo. Uma menina, assim, de Deus. O André. Sabe, eu fico olhando para as coisas assim, como que Deus fez. Deus é tão fiel. Não vou falar que Deus é tão... Porque tão parece que dá um pouco de limitação. Deus é fiel. É fiel. Deus é fiel. Deus muda a minha história. Um dia, quando Deus falou que ia mudar meu cativeiro. Porque eu tinha muito problema quando eu estava com meu ex-marido, que eu tinha problema com o final de semana, eu tinha problema com o carnaval, eu tinha problema porque eram as datas que eu mais sofria. Todo final de semana eu sabia. Meu sofrimento vai começar agora, porque ele saía na sexta e chegava no domingo à noite. Então, o pastor sabe disso, né? O pastor viveu muito isso aí, né? Do mundo, né? Que daí segunda, sexta é a zona de conforto, É a zona de conforto, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E agora, depois de tudo isso, Deus me dá um presente, né? O meu, que eu falo que o Danilo é meu Boaz. É o meu Boaz. Um jovem, né, da igreja que me conheceu, que quis me conhecer, que quis namorar, que quis casar comigo. Foi ele que quis. E quando eu lembro que tinha uma irmã Laura, assim, irmã Laura também falava assim comigo, irmã Vonete, sabia que você vai casar de novo? E olha, e eu vejo que o cabelinho dele aqui é meio durinho, ela falava, sabe? E tem hora que eu passo a mão no cabelo do Danilo e falo assim, até o cabelinho Deus falou que seria durinho. E Deus me deu o Danilo, né, um presente do Senhor. Um homem de Deus. Meu Deus, né? Hoje é o meu pastor, meu amigo, meu companheiro, meu confidente, onde foi tratada todas essas dores, né? Porque, na verdade, quando uma mulher sofre traição, quando a mulher sofre esses abusos, ela acha que todo homem é igual, pastor. Ela acha que todo homem vai fazer a mesma coisa. E hoje eu digo, existe homem bom. Existe homem de Deus, homem que faz a diferença na vida de uma esposa, né? E hoje Deus, para a glória e nome do Senhor, né? E eu vejo também que, você vê, as minhas netinhas chamam o Danilo de vô. O André, hoje mesmo lá em casa, eles conversando lá os dois, rindo, mostrando vídeo um pro outro, como se fossem dois amigos, dois irmãos, né, pai e filho. Então, assim, é uma comunhão muito boa, muito gostosa dentro da minha casa. Que bacana, show de bola. E assim, estamos aí, né? Já passamos tive em Portugal também um tempo, né, quando a Andresa ganhou a bebê. Tivemos lá com ela 20 dias, ministrando, e foi uma benção. Lá em Amsterdã também, eu ministrei em 5 igrejas que eu conheci, né? Igrejas brasileiras e igreja holandesa também. Então, foi um tempo muito bom em Amsterdã. Eu creio que Deus, nesse meio tempo aí, levando a senhora, claro que teve muito sofrimento e muita situação, né, que abriu para a senhora estar vivendo coisas que está vivendo hoje. Mas a senhora não vai ficar muito tempo por aqui, não. Porque eu creio que quando Deus leva e bota os pés da gente em outras nações, é porque vai abrir aquilo que nós começamos a conversa de novo. É com os escondidos, pastor. É com aqueles que ninguém conhece. É os improváveis, os escondidos, é aquele que... Porque é isso mesmo. Porque a promessa veio de uma situação em que nós seríamos celeiro, né? De voz de Deus pelo mundo. É isso né? aí. Pastor, o pastor tem um pezinho lá fora, né? Então, eu sonho, a senhora sabe, né? Deus fala muito comigo em sonhos, né? Eu tenho sonhos direto. Depois eu tenho um que eu tenho que contar pra senhora. Eu sonho que eu tô em lugares e que eu sei que não é Brasil, não é nada, mas, pastora, Deus me mostra os detalhes.
Meu Deus, que coisa. Detalhes, pra senhora ter ideia, assim, eu caminhando na rua, eu vendo detalhes dos paralelepípedos, mas é aquele paralelepípedo, assim, baixinho e liso na estrada, assim, e suado de uma umidade, Que engraçado, né? sabe? E eu caminhando, e na rua eu vejo, tipo, não é pilares que fala, mas tipo uns negócios assim, para tipo, o carro não passar pro outro lado, sabe? E Deus me mostra os detalhes de bicicletas, nos bicicletários na frente dos prédios. Meu Deus. Cara, algo assim que... E cada vez que eu sonho com situações assim, pastora, Aham. eu sinto é um prazer, é uma coisa tão... Tipo assim, é algo que realiza- vai acontecer e o Senhor... Entendeu? E assim, ó, eu não sei quando, pastora, Mas mas que eu sei, eu sei. porque quando Deus falou pra mim que eu ia em Amsterdã, olha, o Senhor me levou lá e eu não sabia que era lá. Na verdade, pastor, essa questão, uma vez eu via, né? Um dia eu vi um ônibus passando no sonho assim, ó, tava vermelho, branco e azul. Deus falou pra mim assim: guarda essas cores, cores de bandeira. Falei, uau. E eu lembro que quando eu voltei em Amsterdã, que eu fui ministrar num chá de mulheres lá em Amsterdã, Aham. foi debaixo de uma profecia também. Né? Deus usou da pastora Noite e falou comigo assim: Ivonete, arruma as suas malas. Eu vejo Deus lhe levando a um país. Pastor, não deu pouco tempo, eu estava lá em Amsterdã. Então, assim, Deus ele vai sinalizando, vai mostrando em sonhos, vai revelando, vai mostrando através de vaso. Então, acontece. Eu O tava negócio... numa escola, Yazid Charad, o nome da escola. Aham. E nessa escola, sempre antes de começar a aula, tinha uma parte do louvor, aquela coisa Aham. toda. E nisso eu tava adorando, né? Tava lá com a mão estendida e coisa. E eu vi que tinha um irmão que não tirava o olho de mim. Você pensou, ela tem coisa. Aí e a gente, né, que sabe, a gente Aham. conhece, a gente já sabe, ó, daqui a pouco é. Deus vai falar, cara, alguma coisa. Cara, terminou, aquele irmão veio correndo. Irmão, deixa eu te falar, eu tenho que ser obrigado a te falar, eu não quero. Mas assim, ó, um cara lá de Brusque, lá, não sei nem o nome dele. Até porque depois eu nunca mais vi aquele cara lá. Ele chegou e disse assim: o irmão tem passaporte? E eu disse assim: não. E ele disse assim: Então faz. irmão, faz. Mas assim, ó, o detalhe é porque eu conheço o passaporte brasileiro. E o que você tava na mão quando eu te vi não era brasileiro. Era um passaporte Bordeaux. Meu Deus, pastor. E Bordeaux, será que é de onde? Europa. É lá. Então, tipo assim, eu Prepara o tenho... coração. Cada vez que vem uma palavra em função disso, na hora é linkado com a Europa. E olha, pastora, que eu vejo todo mundo falando, não, América, Estados Unidos, e eu disse, Não. Meu coração Tá pra... pra lá. Eu não sei como, de que jeito, mas é algo que eu sei que vai acontecer. Essa é a confiança, né? Entendeu? Se ele falou, pastor. Se Deus falou. Eu sei, assim, que vai ser algo também muito natural, assim, sabe? Que eu já tive pra ir, né? Aham. Mas eu tava pra ir sozinho e depois a minha família ia depois. Deus não permitiu. Então eu sei que eu vou com eles. É isso aí. Até porque eu sem eles também. Mas não tem como, né? Não. Mas os pastores lá de Curitiba, da minha filha, eles foram, a família. É? Foram agora. Foram para experimentar, Aham. né? Que são os pastores da igreja. Sim. Novinhos, com criança, com bebê igual o seu. Aham. E eles foram, família, para experimentar e estão gostando. Né, pastor, a gente que sabe quando é direcionado, a gente sabe que tem algo para fazer lá, enfim. Né, o Luiz Hermínio sempre fala isso, né? O propósito da vida da gente, ele sempre tem algo específico para Sim. fazer por um tempo determinado, Sim. né? Então, as movimentações, a gente sabe que é ele guiando, né? E não tem o que fazer, né, pastor? Não tem. Até mesmo situações que a gente vive hoje, né? A gente não entende o porquê, Não né? E quando vê, cara, logo, logo Deus mostra. É tipo assim. Tá aqui. Porque é por isso que eu entendo assim. A gente não tem que questionar o que está acontecendo. Você tem que confiar. Pastor, nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, Deus já falhou alguma vez com o senhor? Deus já falhou alguma vez comigo? Nunca, Eu já pastor. falei várias. E eu, pastor?
Quantas vezes eu tropecei, Eu quantas já vezes... falhei várias. Meu várias. Deus, e quem nunca? É, E quem nunca? várias. Mas, pastor, é nesse lugar que Deus quer nos colocar. Amém. Nesse lugar de confiança. Amém. Nesse lugar, Ele te fez uma promessa, só confia. Amém. Como que vai? Como que vai ser? Como que vai chegar lá? Isso não nos interessa e nem nos importa. Mas nos importa que, se o Senhor falou, pastor, pronto. Já era, né? Ei, já era. Já era. Quando eu andava nas ruas de Amsterdã, eu pensava assim, meu Deus, olha onde que eu estou pisando. E olha, eu vou te falar, eu vou te ser bem sincera, pastor. Daqui para diante, eu creio muito nesse lugar profético. Amém. Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus vai arrebatar a igreja e as promessas dele, não vou falar que Deus tem pressa, mas ele tem desejo muito grande de realizar tudo aquilo que ele nos prometeu. Né? Ele quer fazer acontecer. Ele conhece seu coração, ele conhece o meu coração, ele conhece, né, as nossas vidas e ele quer nos levar nesse lugar de cumprimento de promessa mesmo. E você está ali vivendo o sobrenatural do Senhor. Como eu estou crendo nisso? Como eu estou crendo que eu não estou caminhando mais para o lugar da promessa. Eu já não estou correndo mais para o lugar da promessa, eu já estou voando para o lugar da promessa. Glória a Deus. Já estou chegando bem mais rápido, porque aquilo é virar chave. E é tudo sobre ele, né, É pastor? tudo sobre ele. Mediante tudo aquilo que eu falei para o pastor, questão de um breve testemunho, que eu pincelei da minha história. Pastor, se não fosse o Senhor. Uma vez o Senhor falou para mim, filha, se não é eu na tua vida, já tinha tirado a sua vida. Eu creio. E olha que eu nunca tinha pensado em suicídio. Eu não aguentaria o sofrimento e eu teria morrido. É que o inimigo ele não brinca de ser inimigo, né? Sim, ele não brinca, Satanás não brinca de ser de Satanás. O problema é que nós insistimos em brincar de ser crente. Brincar de ser crente. Nem Deus brinca de ser Deus. É. Hoje, pastor, eu fico vivendo, quando o Senhor falou, né? Quando eu caminhei todo esse trajeto todo até chegar até aqui, foi de aprendizado, foi de ensinamento, mas, pastor, como que o meu coração hoje, ele tem se alegrado, porque assim, ó, eu tô sentindo um aceleramento do céu sobre a minha vida. Vim falando isso com o Danilo agora. Falei, Danilo, é muito bom quando você está debaixo da direção do Senhor. Mas eu até estendo isso, sabe, pastora? Aham. Porque eu acho que isso não tá só vindo para a vida da senhora. Se a senhora acompanhar, tá acelerando todo o enraizamento da sua geração. Meu Deus, oh, glória. Aleluia. Então, assim, as coisas que antes poderiam ter sido virado veneno, escorrendo para a geração, a senhora tomou uma decisão. E aí as coisas começaram a virar antídoto. E tudo se transformou. Por mais que tivesse situações para desafiadoras na vida deles. Sim. Mas foi transformado. Ou seja... Eu entendi, eu vou fazer eles entender. Eu vou ser, na verdade, a conselheira. É isso aí. Ei, peraí, não. Era assim, mas não vai por aí, não. Ou seja... É tão lindo o que o senhor falou, é tão maravilhoso, isso é tão profético. Eu vou tirar a base, meu filho queria comprar um videogame. Ele falou, mãe, eu vou comprar na mão de tal pessoa, que não sei mais o quê. Eu falei, filho, você não sabe a procedência. Filho, não é melhor você comprar na loja, que vem com a nota, tudo bonitinho? Não, mãe, mas o cara é gente boa. Eu falei, não estou falando que o cara é gente ruim. Sim. É gente boa, mas vamos fazer pelo certo? Vai na loja, mãe, mas lá é mais caro. Falei, filho, tem coisa que é barato que sai caro. Então assim, ó, vai por mim, filho. Aí eu falo assim, filho, não tô querendo impor, mas eu tô querendo te ensinar. Aí ele foi trabalhar, ele, mas você também, mãe, você fez o quê? Falei, filho, nota fiscal. Filho, legalidades, cuidado. É só fazer o certo. Faça o certo, André. Isso aí. Pastor, um conselho que eu dei para ele. Quando foi ontem, ele comprou na loja, com o cartão tudo bonitinho, vai pagar o dobro. Mas eu falei, André, você vai ter sossego. Se tem algum problema, é teu. É seu. Eles podem trocar para você. Tá tudo certo. Então, hoje, pastor, nós somos essa autoridade para ensinar nossos filhos a fazer tudo certo. Por mais que ele, naquele primeiro momento, ele não quis, mas, ao mesmo tempo, o que prevaleceu foi a voz dentro de casa. A voz dentro de casa. A Bíblia diz que nós temos que ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato e no amor. Isso aí. Exemplo. O exemplo, o conselho, ele convence, mas o exemplo, ele arrasta.
Amém. Né? Então, assim, nós podemos fazer diferença, assim. Eu falei isso domingo na igreja. Eu tinha ouvido até uma ministração do André, onde falou assim, porque os meninos de hoje é menino Nutella. Porque, se nós como pais nos posicionarmos no Senhor e declararmos, não vai ser Nutella. Vai ser, como diz minha filha, eu não estou criando gatinha, eu estou criando leoas. É isso aí. Amém. Né? Pastora. Meu Deus. Obrigado. Amém, Obrigado, pastor. de verdade. Meu Eu Deus. acho que isso aqui não foi só um podcast. Amém. Eu acho que vai ser uma voz aí que vai entrar em muitos lugares. Amém, aí, eu recebo. E pessoas vão ser tocadas e abençoadas. Eu recebo, em nome de Jesus. Porque eu já sabia que a senhora era uma pessoa forte. Amém, glória a Deus. Mas eu sei também que pessoas fortes, eles passam pelo estreito. Passa. Então... É só ali que vai demonstrar se é forte ou não, né? É verdade. Então, eu já louvava a Deus pela sua vida, Amém, agora meu Deus. sabendo, porque a gente nunca sabia por cima, assim, a gente nunca sabia, né? Mas hoje, vendo que a senhora falou, isso que a senhora pincelou, que nem a senhora falou, né? A gente já tem uma ideia de que realmente o que a senhora carrega não é por acaso. Né? Aleluia. Teve que passar algumas coisas para Deus remover o que ele tinha que remover para a senhora hoje estar fazendo o que está fazendo. E assim, as coisas que foram acontecendo passo a passo já é uma demonstração que ele trabalha de processo em processo. O Tiago Brunet, ele fala uma frase que eu acho muito interessante: processos aceleram destinos. Amém. Quanto mais você entender, existe um processo. Né? Existe um processo, e dentro desse processo, pastor, quando a gente vai entendendo, meu Deus, a gente chega mais rápido no lugar onde que ele, né, destinou para a gente viver. Então, assim, e pastor, e não deixando também, assim, de falar quantas coisas o Senhor tem feito na minha vida, me curou da rejeição, Deus sempre supriu as minhas necessidades. O carro que a gente tem hoje foi o Senhor que nos deu, a gente ganhou o carro, ganhou. Pastor, eu tinha uma época eu precisava muito de um tratamento dentário. Hoje eu retornei de novo. Todo o tratamento dentário eu ganhei. O Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou dos meus filhos. Hoje eu vejo assim, sabe? Eu olho para a Andresa, eu olho para o André e para a Amanda e falo assim, meu Deus, Deus cuidou de tudo. Amém. Deus cuidou da minha saúde. Hoje eu sou bariátrica, ganhei uma bariátrica linda, maravilhosa, há 8 meses atrás. Já emagreci quase 30 quilos. Glória a Deus, pastor. E assim, Deus cuida de mim o tempo todo. Sim. E cuida do meu coração, cuida da minha emoção. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor. Sou muito grata. Eu falo assim que eu não tenho... Tô igual Pedro e João. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Amém? A perseverança, né, pastor? A perseverança. Amém. Gente, por aqui a gente vai terminando mais um podcast, né? Eu quero agradecer muito a pastora Ivonete, a pastora, uma mulher de Deus. Glória a Deus. Tenho certeza, gente, que um pouco aqui que a gente conversou, né, sobre tudo aquilo que aconteceu na vida da pastora, muitas pessoas vão se identificar porque de repente viveram ou estão vivendo igual. Mas uma coisa é certa, gente, não tire os olhos daquele que promete e faz tudo. Com certeza. Esse podcast, ele basicamente é exatamente para isso, sabe? Para poder levar para a vida de pessoas de que o cenário que vocês estão vivendo não é normal, entendeu? O inimigo, ele pode até maquiar tudo e fazer com que você viva aquilo numa comodidade em que está te escravizando e você ainda está achando bom tudo aquilo por causa de uma situação que você está vivendo na comodidade. Deus, ele tem o melhor para você. Com certeza. Deus tem o avivamento para a tua família, para a tua casa, mas abre as portas para o Senhor entrar. Coloca o seu coração, coloca as suas mazelas diante dele, porque tudo que ele quer é curar e fazer fluir a vida de vocês, como fez a minha, como fez da pastora, para que pessoas sejam testemunhas daquilo que ele faz, para poder também dizer para outras pessoas que tem como. Então, gente, que você possa olhar esse podcast e abrir o coração e no exato momento que acabar ele, como vai acabar agora, você possa se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, o Senhor fez na vida deles, faça na minha também. Amém? Gente, Deus abençoe a todos. Segunda que vem, mais uma aqui podcast. Abraço e tchau!